Bom, então, Laís, vamos dar uma olhadinha aqui na base de dados, que tu conhece aí a parte do que estão apresentando dentro da Lura, né? Mas, por exemplo, o PGAdmin aí, quase ninguém utiliza o PGAdmin, tá? Tudo aquilo que tu estás aprendendo com o Postgres, algumas coisas podem ser utilizadas em outros bancos de dados. Eu utilizo, por exemplo, o dbeaver. É um programa que se baixa aí na internet, ele é gratuito, tá? E ali na empresa a gente utiliza ele, tá? Então o que o dbeaver faz? Ele faz a mesma coisa que o PGAdmin faz aí, só que eu prefiro ele porque eu tenho algumas facilidades na hora de digitar as coisas, de ele preencher, de ele fazer as coisas para mim. Tu não tem que se preocupar muito, tá, com a parte de criar tabela, de fazer, de saber que tipos de dados eu vou criar, porque geralmente onde tu vai trabalhar, onde tu vai mexer, geralmente as tabelas, as bases de dados já vão estar criadas. Tá? Aqui são dois exemplos. Tá? Essa base de dados aqui é a base lá da onde eu trabalho, né? E aqui é do meu segundo emprego, tá? Então aqui estão exemplos mais ou menos de coisas que eu preciso fazer, né? Então quando, por exemplo, eu preciso chegar aqui, ele chega assim, Ângelo, eu preciso de determinados dados ali, ou que tu atualize, ou que tu modifique. Então geralmente a gente vem aqui na base de dados, né? Essa é a base de dados. Depois que eu vou na base de dados, né? Aqui eu tenho os esquemas públicos e aqui eu tenho as tabelas. Tá? Tudo isso daqui é a tabela que é aquele aluno que tu colocasse ali. Então todos isso aqui são tabelas e dentro dessas tabelas existem várias colunas, né? Então, como eu já te falei, a maioria das empresas já vem com essas colunas prontas. Aqui tu já vê aqui, ó, isso é uma coluna numérica, ABC aqui em volta são colunas varchar, tá até aqui escrito do lado, né? Então quando eu quero inserir ou quando eu quero fazer alguma coisa dentro da base de dados, geralmente eu venho aqui, né? Quero ver o que tem dentro dessa tabela, dou dois cliques aqui, ele vai me dizer quais são os campos que eu tenho aqui e aí eu vou começar a fazer a seleção. Eu quero, por exemplo, dentro da CAD empresa, eu quero pegar somente todos os nomes de e-mail. Então eu venho aqui, por exemplo, aqui select nm e-mail from CAD empresa. Enter, pronto. Aqui está todos os e-mails, né? Como isso aqui é uma base de teste, a gente coloca tudo para mesmo. Não, eu quero tudo que tiver dentro da CAD empresa. Como eu te falei hoje, tudo asterisco é tudo. Pronto, tá aqui. Aí eu pego tudo. Eu quero somente o nome, a razão social e o nome da empresa. Então, nm razão social, vírgula, nm empresa. Ângelo, todas as empresas usam nm, razão social. Não, cada empresa vai ter sua base de dados e ele vai colocar o nome dessas colunas, como a gente fala. Isso aqui é uma coluna empresa, e aqui vai estar todos os dados referentes a essa empresa. Cada um vai ser colocado diferente. Tá? Aqui ele chamou de CAD expedidor, por exemplo, lá na JTech pode não ter CAD expedidor. Tá? Então aqui, por exemplo, tá exemplos do que eu fiz, né? De inserção de dados que eu fiz. Como é que eu vou saber isso aqui? Isso aqui eu não vou saber, isso aqui quem me passou é o dono da informação. Tá? Isso aqui, o meu chefe lá, o Dani, chegou para mim e disse assim, Ângelo, coloca essa senha para essa chave, esse ID, né? E eu fui lá e coloquei os inserts. Tá? Então é assim que eu vou fazendo. Tá? O que eu quero mostrar aqui para ti rapidinho é como a gente faz isso daí de maneira, como te falei, as coisas a gente não
não cria, geralmente elas já estão feitas, né? Mas aqui, ó, eu clicando com o botão direito, eu já me conectei. Eu acho que tu já deve ter visto isso daí também, na parte ali do Alura, como é que se faz a conexão com a base de dados, né? Então essa parte aqui é onde se tem a conexão com a base de dados, né? Provavelmente ele já deve ter colocado isso daqui, ó, tu tem que botar lá o localhost, a porta, né, o nome da base de dados, tá? Então eu vou criar aqui, por exemplo, ó, posso criar uma nova tabela, por exemplo, aula, como tu falasse o nome, posso, que eu vou deixar aqui, né? Não vou colocar qualquer coisa, isso aqui nem precisa. Criei uma tabela aqui, ó, uma base de dados aula, sem nenhuma tabela ainda, ó. Não tem nenhuma tabela, então clica em tabela, criar nova tabela, e vamos criar uma tabela chamada, sei lá, né? Eu vou chamar a tabela aqui de aula, tá? Então aqui, aula. Pronto, ó. Tá vendo que ele vai fazendo isso daqui automático para mim, ó. Tá? Eu não vou salvar ainda porque eu vou colocar aqui, né, as colunas. Eu vou colocar uma coluna. Coluna eu vou chamar aqui de ID. Não pode ser um ID aqui, a gente geralmente, ó, não vou escolher de coisa, vou colocar aqui um inteiro. Geralmente coloca de 8 caracteres. O inteiro não tem ali tamanho, tal. Vamos colocar uma nova coluna. Nós vamos chamar essa coluna de nome. Para colocar essa coluna de nome, vamos colocar do tipo, né, varchar e o tamanho, certo? E aqui eu vou colocar uma nova coluna. Vou chamar de idade. Vou trocar isso aqui de varchar aqui. Vou colocar o int também de 8. A gente sempre usa 8 bytes. Int não precisa colocar length, tá? E eu vou colocar aqui uma nova coluna para dizer aqui ativo, para dizer se o cara tá ou se ele não tá ativo. Aqui vamos dizer que ele é booleano. Booleano é true ou false, se ele é verdadeiro ou é falso. Aqui eu posso botar um valor default, sempre vai ser true, entendeu? Se o cara não escrever nada é true, se não é o que ele escrever, tá? Então aqui, ó, é o que a gente chama de valor default. Se eu apertar aqui em salvar, ele vai te dizer aqui, ó, como criar a minha tabela, tá? Então aqui pode ver nu, eu ainda não quero porque isso aqui não pode. Então aqui a gente vai chegar aqui, ó, vai dizer que nessa tabela aqui, tá? Ele, digamos aqui, né, ele não pode ser nulo, ó, not null, ele não pode ser nulo, e o nome também não pode ser nulo. A idade aqui pode ser nulo, esse aqui nunca vai ser nulo, porque se ele não escolher nada vai vir ativo. Agora se eu apertar aqui, ó, tá aqui os not null. Então aqui geralmente a gente copia e cola, se precisar colocar em outro lugar, se não persiste, pronto, criou a minha tabela, tá? Criou aqui minha tabela aula, e aqui nós temos os dados da tabela aula. Então aqui eu vou criar um arquivo novo para eu utilizar aqui para procurar. Então aqui, ó, select asterisco from, né, aula, né, não existe porque eu não estou utilizando ainda. Eu estou aqui, ó, pode ver que ele está negrito, né, eu não estou utilizando o aula. Agora eu passei para usar o aula. Pronto, ó, não tem nada cadastrado aqui, né? Como eu te falei, que esse é o que a gente utiliza lá na empresa. Eu apresentei para eles, tá? Então aqui, né, a forma de utilizar isso aqui é simples, ó, para inserir, né, ó,
pode ver que ele já aparece true, entendeu? Mando salvar, ó, já salvou. Então já tenho na base de dados. Agora eu vou acrescentar mais um, ó. Ativo true, salvo na base de dados. Poxa, Ângelo, assim fica difícil colocar um por um. Então aqui eu posso colocar aqui, ó, insert into, né, aula, que é o nome. O que? O ID, pode ver que ele já mostra pra mim, ó, até o do lado dizendo o que tem, o que tá acontecendo aqui, ó. Então eu vou colocar no ID, no nome, no idade e no ativo os valores, ó, 3, Ângelo, 41, false. Eu não vou estar ativo. E aí, copia e cola. Tá? 4, aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Aqui. Tá? Então, digamos aqui, vamos lá. True, false e true. Selecionei tudo, enter, pronto, atualizou, inseriu tudo, ó. Dou enter, tá aqui, ó, todos eles colocados na base de dados. Então aqui a gente comenta, quer dizer que não vai, o que é comentário? É uma coisa que não serve para rodar. A gente comenta aqui só para ficar guardado, né? Significa o comentário é que se eu vier aqui mandar rodar de novo, ó, ele não roda, tá? Ó, 0 queries atualizada. Então aqui, ó, agora eu posso fazer uma busca seguinte, ó, vou buscar, selecionar asterisco from, né, all a where, né, ativo igual a true. Pega só os ativos. Agora eu quero só os inativos. Entendeu? Ah, não. Eu quero só o nome. E aqui, ó, tá vendo que escrito nome. Que eu vou colocar, não vai aparecer nome. As primeiro nome. Ah, ele não pode ter espaço. Tá vendo ali, ó, primeiro nome. Trocou aqui no início no título da tabela. Agora aqui, ó, eu quero buscar todos onde a idade é menor do que 20, maior do que 20. E se for menor do que 20, entendeu? Ó, maior do que 20 e menor do que 40. Idade menor do que 40. Idade. Então seleciona o nome de aula onde a idade é maior que 20 e a idade é menor do que 40. Então é assim que se vai trabalhando na base de dados. Tá? Então, para isso que serve essas procuras, essas coisas. Então, o cara colocou ali na base de dados, um sistema vai lá e eu digo o seguinte, ó,
eu preciso apresentar um relatório de todo mundo que é maior do que 20 e menor do que 40. Ah, não, eu quero dar um count aqui, eu quero saber quantos. Quero saber quantos tem na minha base de dados, indiferente da idade. Quantos eu tenho cadastrado? Eu tenho cadastrado 8, né? Ah, e quantos deles são maior do que 40? Apenas 2. Entendeu? Então, eu quero pegar a maior idade. A maior idade, 51. Mas quem é que tem 51? Então tem que aparecer a idade e o nome. Ah, mas aqui eu não posso pegar a maior idade e o nome, a não ser que eu dou group by nome. Vai agrupar pelo nome. Quais são as maiores idades? Maiores do que 40 pelo nome, agrupado pelo nome. Entendeu? Então, essas são as formas. Por que eu não pude sem o agrupar maior do que 40? Porque ele me devolve 2. Tá? Ele me devolve 2. Se eu fizesse assim, ó, só a maioridade, sem o nome, não tem problema. Porque ele só vai pegar a maioridade. Agora, se eu quero a maioridade e alguma coisa a mais, eu tenho que agrupar por essa coisa a mais, porque pode voltar mais de um, tá? Mas isso tu provavelmente vai ver com em outras aulas aí, tá? Mas hoje basicamente é isso que tu me perguntasse e é mais ou menos isso que se faz. A gente, né, tem ali as colunas, eu acabei criando as colunas e poxa, nas colunas eu tenho que inserir coisas na coluna. Então, insert into o nome da tabela, a gente coloca aqui as colunas, values e os valores. É assim que se coloca coisas dentro, tá? Aí tu vai depois verificar o delete, update, são coisas que a gente pode fazer, deletar, atualizar dados, tá? Mas essa é os primeiros passos que a gente utiliza para trabalhar com a base de dados. Eu utilizei isso daqui, o TheBeaver, é um programa, né, aí utilizado na internet. Pode baixar, ele é free, tá? E ele se conecta com a base de dados, daquele jeito como eu te falei, se conecta na base de dados da mesma forma, tá? Na mesma proporção, tu pode ver, eu vou te mostrar aqui agora, pode ver aqui, ó, equilíbrio, né? Eu tenho aqui, eu acho que não está funcionando, porque eu não utilizo mais ele. Localhost, eu quero ver se eu tenho aqui, localhost pg admin, deixa eu ver se eu tenho aqui. Localhost /pg. Eu acho que eu não. http localhost pg admin eu desinstalei o meu porque eu não uso mais ele. PHP mais admin também não uso. Eu utilizo tudo aqui, eu utilizo esse cara, mas antes até eu comecei a utilizar ele, tá? Aqui é um outro banco de dados no qual eu trabalho, tá? Esse aqui é uma SQL, mas é o mesmo banco de dados, tá? Tu pode ver aqui, ó, que é a mesma, create table, né? Create database aula, tá? Aqui, ó, show databases, aqui tá o aula, ó, use aula, né? Agora create table alura, né?
ID, assim, int, digo aqui 11, posso botar not null, aí eu crio aqui, ó, show tables, aqui a tabela, rolar, né, drop table, falta o nome da tabela, show tables, ele vai dizer que não tem mais, eu drop database, aula. Viu? Essa aqui é uma outra base de dados, não é uma base de dados que a gente chama, não é o Postgre. Esse aqui é o MySQL. MySQL é uma outra base de dados, é um outro tipo de base de dados. Tudo que tu aprender num funciona no outro, não tem problema nenhum. Só que, né, é utilizada por essas empresas, são, vamos dizer assim, são rivais aí de vendas e tal, tá? Mas se foca no Postgres, tá? O Postgres é PostgreSQL, esse é o Postgres, tá? Então, quando tiver mais alguma dúvida é só perguntar.